que as novas pautas do turismo, e elas são muito importantes, é o turismo de inclusão, de acessibilidade, de sustentabilidade Eu ia falar disso. nesse tripé econômico, social e ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, essa palavra parece que caiu um pouco de... como a gente Banalizou fala, um pouco, banalizou a palavra, mas ela é muito importante, né? Como a gente estava citando aqui, de empregabilidade do entorno, mas também de acessibilidade. A gente precisa fazer com que os empreendimentos, os viajantes, as pessoas entendam sobre acessibilidade. As pessoas com deficiência, a diversidade, né? A gente precisa entender que o turismo tem essa pluralidade, né, dos dois lados, viajantes e empresas dessas formas. Hoje as grandes empresas, a Cora, inclusive mais uma vez, é sinônimo disso, ela tem um departamento só para cuidar da diversidade, do turismo LGBTQIA+, Sim. do turismo com acessibilidade. Então, acho muito importante empresas que têm esse lastro, essa possibilidade de se posicionarem dessa forma. Hoje, no Brasil já existem câmaras LGBT, já existem associações para pautarem isso dentro das empresas. Então, é esse turismo novo que a gente precisa abraçar, essa nova forma de viajar que a gente precisa abraçar, de pessoas que precisam entender que a diversidade existe, as pessoas com deficiência, elas precisam frequentar os mesmos lugares. Hoje, no Nordeste inteiro, eu viajo muito para o Nordeste, para as praias do Nordeste. Eu já fui, inclusive, embaixador da Costa dos Corais, lá na região de Alagoas. Hoje se preocupam muito com esse tipo de viajante que precisa ter as mesmas, e não só pessoas com deficiência, pessoas gordas também. E pessoas né? com idade. Pessoas com idade. Porque assim, às vezes a questão da locomoção não tem a ver com uma pessoa com cadeirante. Não, enfim, com certeza. Tem a ver com limitação, E né? esse tipo de narrativa nova também traz uma preocupação nova dos gestores do turismo. Fazer com que tenha acessibilidade nas suas praias, para que as suas praias sejam obrigatoriamente limpas, mas que também sejam palco para as pessoas que tenham certa com deficiência ou também Rampas de acesso. ter suas Receptividade liberdades. Mesmo, né? Tornar atraente para mais receptividade, né? Que seja um lugar cidadão, né? A gente percebeu muito fazendo esse comparativo quando a gente foi para o Uruguai, que a gente sentiu que o Brasil está muito mais preparado, Isso é verdade. muito embora falte muita coisa, mas no Brasil a gente percebeu que está muito mais preparado do que no Uruguai, por exemplo. Argentina Pra quê, também. exatamente? Na Argentina, para acessibilidade. Inclusive, foi uma coisa que a gente trouxe nos nossos vídeos. Tem um dos vídeos no canal que fala sobre visitar o museu da Casa Pueblo, por exemplo, em Punta del Este. É cheio de escadas, é estreito, não tem acessibilidade. Colônia do Sacramento, que é difícil pra caramba de andar em alguns lugares. Até pra gente, e a gente cuidar, você torce o tornozelo. Comentou isso nos vídeos e as pessoas nos agradeceram por dar essa informação, porque eles falaram que a maioria dos vídeos de viagem não fala da acessibilidade. Não, pouquíssimos. Eu conheço apenas um canal que fala sobre acessibilidade, mas eu acho que muito mais do que... claro, um canal nichado nisso é super importante. Claro. Mas eu acho que tem que ser pauta de ser todos nichado. os... Exatamente. Tem que ser pauta de todos nós. No final, em todos os nossos meios de comunicação. Não só nos meios, mas precisa ser pauta das empresas Você vai que falar trabalham. que a pessoa precisa levar dólar, peso, não sei o quê, não custa no final do teu vídeo colocar, olha, esse lugar não é acessível ou tem essa limitação X e tal. É importante para isso. Assim como eles informam, esse hotel é pet friendly, ele é um hotel que é preparado com não precisa ser nichado. Isso, e foi muito importante ainda durante o período da pandemia, não sei se a gente acabou com a pandemia, mas enfim, ainda durante o pior momento da pandemia, existia um movimento muito bacana, muito importante, que foi do turismo acessível, mas com uma abrangência um pouco maior, fazendo com que as pessoas viajassem para os lugares através dos olhos de outras pessoas. Isso. Foi o chamado o turismo... bom, tem um nomezinho específico para isso, mas eram pessoas que se dedicavam, quando a sua cidade abria, mas não abria para estrangeiros ou não abria para outras pessoas de outras cidades, as pessoas se dedicavam a ir nos pontos turísticos das suas próprias cidades e através ou das redes sociais, ou de um podcast, ou enfim, e contar um pouco sobre como era fazer uma visita guiada. Fazer visita fez um guiada. Pouquinho disso aqui no canal. Pouquinho. Legal. Pouquinho mesmo. Legal. Sim, literalmente pouquinho. Isso mostrou um pouquinho de como as pessoas com deficiência podem ir viajar mas para todos os lugares e como as pessoas que não têm essa deficiência. Teve
movimento de walking, né? Muitas pessoas começaram a gravar caminhando pelas suas cidades. E a gente se inspirou nisso e fez o Curitiba a pé. Isso foi Curitiba a pé? Foi. Puxa, que assim, tu pegou